Hoje nós vamos ver um pouco de história básica, de uma história básica, cara. História que eu acredito que todos nós deveríamos saber, ok? Que às vezes não é tão importante, mas nós precisamos saber. É igual a história do Brasil, entende? Muita gente pode perguntar se não é que não é importante, né? Mas se for ver bem lá no final, é importante, cara. Porque a história da nossa pátria, né? Nosso país. Nós temos que saber como nosso país surgiu. Isso é algo muito importante, ok? Pelo menos do meu ponto de vista. Então, eu vou começar aqui, cara, falando um pouco sobre os calendários, cara, ó. Aqui eu tô numa cochilinha, ok, ó. Tipos de calendários, cara. O calendário. A origem do calendário tem início com a necessidade de organizar o tempo. Desde a evolução, acredita-se que o calendário surgiu com os sumérios, povos da Mesopotâmia. Então, acredita-se que o calendário surgiu na Mesopotâmia e ele teve como objetivo organizar o tempo. Hoje, você já percebeu que hoje sem calendário, sem se medir o tempo, é quase impossível de ser, não sei, ter uma noção de alguma coisa, por exemplo, eu quero ler 1 hora por dia. Se não tivesse tempo, essa medida, né, não existiria. Eu tenho que fazer Duolingo todos os dias. Se eu não soubesse o que é medir dia, eu não conseguiria, né? Ou fazer isso, várias coisas, cara, aniversário, uma viagem. Eu quero fazer uma viagem daqui a 1 ano, mas não existe 1 ano, então não existe como medir o tempo. Então, se não existisse como medir o tempo, hoje nós basicamente não conseguiríamos nem trabalhar. Como é que nós vamos trabalhar sem conseguir medir o tempo? Se hoje nós estamos pagos pelo tempo que nós trabalhamos. Então, hoje existe o calendário cristão, o solar, o islâmico e o chinês. São os principais. Não sei se deve existir outro aí, mas se existir deve estar extinto. O cristão, ele também é chamado de gregoriano. Ele atua no Brasil e na grande parte do mundo. A maior parte do mundo são cristãos, é cristão. E esse calendário é cristão, entende? Nos Estados Unidos, no Brasil. Só em alguns países como o solar, que foi criado no egípcio, que não havia ano bissexto, lá não sei que calendário é, mas esse calendário solar, que hoje acho que não ser mais usado. O islâmico é lunar, recebe o nome Jérico pelo fato da fuga de Maomé para a medida ser denominada égida. Cara, o islâmico também é usado lá no islâmico, cara, é algo também não muito importante. O chinês é formado por ciclos de 12 anos e tem início em fevereiro. Cara, é os calendários. Basicamente tem que saber do calendário cristão e chinês. Existem 2 calendários principais, cara, que deve saber com toda certeza. O chinês e o cristão. O cristão, que nós utilizamos, e o chinês, que usa na China. São os principais, não sei, 99% dos calendários, vamos dizer assim. Cara, então eu já falei sobre o calendário. Fontes históricas, cara. Fontes históricas existem... aqui. Fontes históricas. Fontes históricas materiais é tudo aquilo que você pode pegar. Fontes históricas não materiais é tudo aquilo que você não pega, que você absorve. Por exemplo, fontes escritas. Certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros. É uma fonte material. Fontes não escritas, pedras, cerâmicas, objetos, mas é algo material. Fontes audiovisuais, cinema, TV, música. Isso também é uma fonte histórica, só que é o que se vê, entendeu? Tá vendo a anotação aqui? Hoje, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias como a TV, o rádio, o cinema, os estudadores podem consultar grandes fontes não escritas. A TV, por exemplo, o rádio, a fonte não escrita é uma fonte de bastante informação. Registrar a memória pessoal e coletiva amplia a compreensão do presente. É a chamada de história oral. A história oral é uma história também imaterial, algo que você não pode pegar, que você pode absorver. Fontes visuais, imagens, fotografias, publicidades, que também imagem, ela pode ser algo que se consegue pegar, ok? Imagem também. Então, deu pra saber. Material, tudo aquilo que você pode pegar, e material que você não pode pegar. Okay? Basicamente isso, existem várias fontes aqui, fontes escritas, não escritas, audiovisuais e fontes visuais. O historiador, cara, eu peguei aqui a partinha do Google aqui. Primeira coisa que ele fala, O historiador é uma pessoa que estuda e escreve sobre o passado e é considerado uma autoridade sobre ele. Basicamente é isso que é um historiador. O historiador é uma pessoa que estuda o passado. Cara, ele fez uma faculdade pra isso. E hoje ele estuda o passado para entender, para melhor compreender o presente, ok? Seria basicamente isso que um historiador faz. Você pode acrescentar mais coisas, mas seria basicamente isso, cara.
Às vezes não precisa ficar enrolando. Os períodos da história, cara. Períodos da história. Aqui. Vamos ver. Aqui. Cara, a história ela é dividida em pré-história, que é antes da escrita, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Hoje nós vamos na idade contemporânea, que é um pouco depois ali da colonização da América, da maior produção capitalista ali, a Revolução Francesa, perdão, Revolução Industrial ali, nesse período, cara. E a colonização, e hoje, né, que é o período contemporâneo, seria a colonização da América em modo de produção capitalista, ou seja, hoje, não sei, 95% do mundo é capitalista, pouquíssimos países não são capitalistas, ok? Você vê, tem Cuba, China, Egito e pouquíssimos outros países aí, cara, Coreia do Norte, mas a maioria mais de 200 países aí são capitalistas. Então, ó, basicamente podia pré-história, 4.000 a.C., surgimento do homem na Terra, atividades de caça e pesca, comunismo. Ó, mas por que eles quebraram a história aqui? Eles quebraram por causa que surgiu a escrita. A escrita é a escrita moderna, na verdade, certo? Se colocar. Porque a escrita é tipo, se desenhar alguma coisa na parede, não sei, desenhar um homem caçando, como eles desenhavam na Idade da Pedra, lá na pré-história, perdão, que eles desenhavam nas cavernas, aquilo lá é uma forma de escrita. Só que então aí surge a escrita moderna, que seria como a gente tem hoje. Não as mesmas letras, né, mas eles iam para frente, mas seria mais ou menos como fosse a escrita que nós temos hoje. A antiga, 476 depois de Cristo, surge as grandes civilizações e desenvolve a ciência e a filosofia. E ela termina, né, ela quebra, por causa da queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano ele conquistou muitas partes, só que depois ele foi dominado, ok? Para quem não sabe, como algo bem legal que você tem que saber, que o Império Romano foi dominado porque ele começou a fazer atos socialistas. Como assim atos socialistas? Ele começou a congelar preço das coisas, por exemplo, preço do leite. Daí depois do tempo ele, ok, leite começaram a fazer queijo. Dando um exemplo, ok? Daí eles congelaram o preço do queijo. Daí não tinha mais, começaram a matar as vacas e congelaram o preço da carne. Depois de um tempo as pessoas começaram a sair de lá. Porque não tinha, cara. Os preços, uma hora sobe, né? E uma hora o preço de custo e o lucro fica zero. E até pode dar prejuízo. E as pessoas não vão trabalhar por prejuízo. Então é por isso que é ruim congelar os preços. E as pessoas começaram a sair, né? No Império Romano. O Império Romano começou a ficar sem pessoas para defender o Império, ok? Isso é algo bem legal para você saber. A Idade Média, 1453 depois de Cristo, predomínio das grandes conflitos religiosos com maior ênfase entre a igreja, muçulmanos e judaísmo. E o feudalismo, né? Período do feudalismo, logo depois de 1514, surge a Revolução Religiosa, né? Não sei se é Revolução Religiosa que chamam. Vamos chamar de Revolução Religiosa, que é quando eles criam outra religião, cara, eles começam a sair daquela ditadura de que a igreja manda em tudo, que a igreja já sabe de tudo. Que eles começaram a surgir como se fosse um iluminismo. Começaram a ver o mundo da forma. Cara, é só a igreja mesmo que sabe de tudo? Ou nós podemos criar novas teorias? É isso que surgiu, cara. Que antes a igreja, a gente vive numa ditadura. A igreja já sabia de tudo, era tudo Deus. A gente tinha que pagar o dízimo e era só isso, cara. A igreja dominava tudo. Moderna, 1589 depois de Cristo, colonização da América e moda de produção capitalista. Seria ali a Revolução Francesa, ok? Em 1453 depois de Cristo, que é a Idade Média, foi quebrada por causa da conquista de Constantinopla, ok? Que é algo que você não precisa saber. Precisa saber o período pré-história, antiga, média, moderna e hoje, que é contemporânea, ok? Então, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ok? Daí, deixa eu ver aqui. Tempo. Cara, os tempos é algo muito fácil. Existem 3 tipos de tempo. O cronológico, relógios ou calendários, que é hoje que nós utilizamos, por exemplo, para medir quanto tempo você trabalha numa fábrica, para medir o tempo de uma viagem, para medir a maioria das coisas que nós temos hoje. Geológico, refere-se às mudanças ocorridas na crosta terrestre. Não sei, quando é a formação de uma montanha. É geológico, ok? Histórico, né? Relacionado a mudanças nas sociedades humanas.
Pra ver que a maioria delas, as duas, né, são medidas pelo cronológico, ok? Mas são 3 tipos de períodos: o cronológico, geológico e histórico. Ok, período histórico é tipo, pra falar, cara, a gente acabou de rever ali, período histórico, por exemplo, os 5 períodos lá: Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea. Esses daí são períodos históricos, ok? São tempo histórico. O tempo histórico tem como agentes os grupos humanos, os que provocam as mudanças sociais. O tempo histórico estabelece o processo pelo qual passou a realidade atual. Ok, então, ele faz tipo idade moderna. É um período, tempo histórico. O modo de agir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes. Ok, isso vem em questão dos calendários. Cada pessoa usa um tipo de calendário, cada pessoa utiliza seu tipo de hora. Mas hoje, pela globalização, a maior parte é igual. A maior parte é cristã, ok? E os que não são, cara, elas acabam utilizando de uma forma geral. Por exemplo, a língua russa, que ela é um outro tipo de alfabeto. Por isso que quando você não sabe, quando você escreve, por exemplo, o nome russo, do lado da identidade da pessoa ou do passaporte, tem como se escreve no nosso alfabeto. Porque o nosso alfabeto é utilizado na maior parte do mundo. Então, quando aparece quando aparece as letras lá em russo, do lado tem como é que se escreveria em nosso alfabeto, ok? Para as pessoas terem mais facilidade, entende? Não é de qualquer um que tem um teclado russo, né? Ok? Os cristãos, por exemplo, datam a história da humanidade a partir do nascimento de Cristo. Hoje, os chineses têm a história deles, né? Mas nós, quando Cristo nasceu, foi o ano zero, ok? Ano zero, de ano 1, 2, 3 até 2020 que nós estamos fazendo, que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, 2020 é a idade de Cristo. Então, Cristo, teoricamente, tem 2020 anos. Ok? Se for ver, se alguém perguntar quanto é a idade de Cristo, você já sabe, ok? Então, pessoas, cara, seria basicamente isso. Períodos da história, são 5. Fontes históricas, materiais e imateriais. Calendários, que nem eu falei, 2 calendários são os principais. Um já é extinto e um é utilizado apenas pelos islamistas. Historiadores, que seria o que historiador? Pessoa que procura compreender o passado, a pessoa que estuda o passado para tentar compreender melhor o presente, ok? E os tipos de tempos ali, cara, que o tempo é básico e universal. Existem 3 tipos de tempo: cronológico, geológico e histórico. Geológico é pelo ambiente, para informação de uma montanha, formação de um rio. Cronológico é que a gente mede, sei dias, horas, calendários, tudo isso, cara. E o tempo histórico é acontecimentos da humanidade no passado. Por exemplo, queda do Império Russo. Queda da Mesopotâmia, perdão. Cara, eu fiquei com a língua russa na cabeça. E seria basicamente isso, cara. Qualquer coisa, recomendo que você reveja o vídeo e estude novamente, porque tá bem resumido, cara. E eu tenho esses mapas mentais, cara, que é bem legal, cara. Não sei como faço pra... Não tem como mandar pra vocês. Mas aqui é do Veste Mapa Mental. Pode seguir no Instagram, cara. Eu vou aproximar aqui. Siga esse cara no Instagram. Cadê? Foca. Esse cara não tá focando. Eu vou colocar na descrição. Coloca na descrição, ok, galera? Tchau. Até o próximo vídeo.